Talvez você devesse comer lá em cima. Minha nora, Siena, estava parada na porta da minha cozinha segurando uma taça de vinho. Ela usava um elegante vestido de veludo e parecia completamente deslocada ao lado das minhas mãos cobertas de flores e do meu avental de Natal desbotado. Eu estava acordada desde as 5 daquela manhã preparando o jantar de Natal. O peru assava no forno, enchendo a casa com cheiro de sálvia, manteiga e canela. O mesmo aroma reconfortante que havia preenchido aqueles cômodos todo mês de dezembro durante quase 30 anos. Siena olhou para o meu avental antes de sorrir educadamente. Nós realmente não planejamos este jantar como sendo seu tipo de coisa, Margery. Meus amigos estão aqui. É mais um grupo de gente jovem. Você provavelmente ficaria mais confortável lá em cima assistindo televisão. Atrás dela estava meu filho, Caleb. Ele olhava para o chão. Ele não me defendeu. Nem sequer olhou para mim. Eu tinha 64 anos e aquela era minha casa. Meu nome era único na escritura. Eu pagava os impostos sobre a propriedade, as contas de serviços públicos, o seguro e todas as compras do supermercado. E, de alguma forma, eu acabará de ser convidada a deixar minha própria sala de jantar. 8 meses antes, eu jamais teria imaginado isso. Caleb havia me ligado certa noite, explicando que o aluguel do apartamento dele havia ficado caro demais. Ele e Siena estavam tentando economizar o suficiente para dar entrada em uma casa. Só por alguns meses, mãe, Caleb havia prometido. Vamos pagar nossa parte. Eu amava meu filho, então concordei. Esse foi meu primeiro erro. Desamarrei lentamente meu avental e o dobrei sobre o balcão, mas não subi. Algo havia mudado dentro de mim. Durante meses, eu havia confundido paciência com rendição. E a verdade era que minha casa não havia sido tomada de mim em um único momento dramático. Isso havia acontecido gradualmente. O primeiro aviso veio em abril. Entrei na cozinha certa manhã de terça-feira e descobri minha pesada máquina de café expresso empurrada para um canto. Em seu lugar estava a cara máquina de cold brew de Siena. Quando ela desceu, percebeu que eu estava olhando para ela. Ah, pensei que poderíamos modernizar o cantinho do café, ela disse. Sua máquina fazia tudo parecer bagunçado. Eu gosto da minha máquina onde ela estava. Desliguei a dela e coloquei a minha de volta no balcão. O sorriso de Siena desapareceu. Algumas semanas depois, ela decidiu que minha sala de estar precisava de uma reforma. Voltei do supermercado e encontrei a mesa de centro antiga de carvalho que meu falecido marido e eu havíamos comprado anos atrás na garagem. Uma mesa de vidro e metal a havia substituído. Ela deixa o ambiente mais amplo, Siena explicou. Caleb estava sentado ao lado dela, assentindo. Eu não discuti. Simplesmente fui até a garagem. Caleb, chamei. Venha me ajudar. Ele pareceu confuso. Mãe, agora ele se levantou relutantemente. Juntos, carregamos minha mesa de carvalho de volta para a sala de estar. Siena observou em silêncio. Foi então que percebi algo importante. Caleb não era cruel. Ele era fraco. Evitava confrontos. E Siena havia aprendido que, se pressionasse o suficiente, ele acabaria deixando que ela fizesse o que queria. Mas eu não iria me tornar uma passageira dentro da minha própria casa. Em agosto, o dinheiro se tornou outro campo de batalha. Quando se mudaram, Caleb prometeu contribuir com as contas de serviços públicos e as compras do supermercado. Nos 2 primeiros meses, ele cumpriu. Então o pagamento parou. Certa noite, ele se aproximou de mim nervosamente. Mãe, as coisas estão apertadas agora. Eu entendo. Siena precisou comprar alguns equipamentos para o negócio dela. Você poderia pagar a eletricidade e a água por um tempo? Fechei meu livro. Você tem 32 anos, Caleb. Você está empregado. Eu posso pagar minhas despesas, mas não vou pagar as suas. Siena apareceu na porta. Mas é a mesma casa, ela disse. As luzes já estão acesas. Peguei a conta de luz mais recente. A conta de eletricidade quase dobrou desde que vocês se mudaram. A expressão dela endureceu. Estamos tentando construir um futuro e eu dei um teto a vocês. Respondi. Não sou seu banco. Na semana seguinte, descobri que Siena estava pedindo produtos premium usando meu cartão de crédito, bifes orgânicos, queijo imperial, água com gás cara. Eu não a confrontei. Simplesmente cancelei o cartão e pedi uma segunda via. A entrega seguinte foi recusada. Siena entrou furiosa na sala de estar. O cartão não funciona. Eu sei. Você o cancelou. Sim. Ela ficou me encarando. Você vai precisar usar seu próprio cartão daqui para frente. Pela primeira vez, ela entendeu algo que deveria ter entendido 8 meses antes. Minha generosidade não era um recurso ilimitado. E eu finalmente havia terminado de fingir que era. Em novembro, eu havia parado de fingir que a situação se resolveria sozinha. Siena havia aprendido que todo limite que eu estabelecia era algo que ela poderia testar. A próxima batalha foi pelo antigo escritório do meu marido. O cômodo ficava no andar térreo, no fim de um corredor tranquilo. Tinha sido o lugar favorito dele na casa. Sua escrivaninha de carvalho ainda estava ao lado da janela, cercada por livros que ele havia colecionado ao longo de décadas. Minha máquina de costura ficava no canto, e a luz da tarde sempre fazia o cômodo parecer aconchegante. Era o único lugar onde eu ainda conseguia me sentir perto dele. Certa tarde, voltei de um compromisso e imediatamente notei a porta do escritório completamente aberta. Ouvi Siena falando lá dentro. Quando atravessei a porta, parei. Equipamentos de câmera cobriam o chão.
Uma grande caixa havia sido colocada ao lado da escrivaninha do meu marido, e minha máquina de costura havia sido empurrada para o corredor. Siena estava reorganizando os móveis. O que você está fazendo? Ela mal olhou para mim. Preciso de um espaço de trabalho adequado para o meu negócio. A iluminação do quarto é péssima. Você mexeu nas minhas coisas sem perguntar. Achei que você não estivesse realmente usando este cômodo. Fiquei olhando para ela. Eu uso todos os dias. Você fica aqui sentada lendo. O tom dela carregava um insulto discreto. Você pode ler em qualquer lugar. Olhei para a escrivaninha do meu marido, depois para minha máquina de costura no chão. Por um momento, senti o velho impulso de me explicar. Eu poderia ter contado a ela o que aquele cômodo significava para mim. Poderia tê-la lembrado de quantos anos meu marido havia trabalhado naquela escrivaninha. Mas alguma coisa me impediu. Pessoas que respeitavam você não precisavam de uma explicação sentimental antes de respeitar seus limites. Fui até os equipamentos de câmera dela. Peguei a maior caixa e a carreguei para o corredor. Ei! Peguei outra. Siena, o que você está fazendo? Estou tirando suas coisas do meu escritório. Ela congelou. Seu escritório? Sim. Apontei para o corredor. Você tem 10 minutos. O rosto dela ficou vermelho. Isso é ridículo. Não, eu disse calmamente. Ridículo é você decidir que um cômodo que pertence a mim automaticamente pertence a você. Ela abriu a boca, mas não lhe dei outra oportunidade de discutir. Continuei tirando os equipamentos dela. 10 minutos depois, tudo que pertencia a ela estava do lado de fora do escritório. Fechei a porta. Então fui até a loja de ferragens. Comprei uma fechadura reforçada e a instalei sozinha. Quando girei a chave pela primeira vez, ouvi o clique firme do mecanismo. Era um som pequeno, mas pareceu enorme. Mitz. Naquela noite, Caleb bateu na porta do meu quarto. Mãe, entre. Ele permaneceu parado na porta. Você trancou o escritório? Sim. Siena precisa de um lugar para trabalhar. Ela pode usar a mesa de jantar. Ela tem reuniões por vídeo. Então ela pode usar a mesa de jantar. Ele suspirou. Mãe, todos nós estamos morando aqui. Olhei para ele atentamente. Não, Caleb, você e Siena estão ficando aqui. Havia uma diferença. Ele não respondeu. Dezembro chegou sob um manto de neve. Durante 30 anos, o Natal havia sido meu dia favorito do ano, não por causa de decorações caras ou grandes festas, mas por causa da tradição. Meu marido e eu sempre preparávamos um pequeno jantar. Peru, recheio com sálvia, molho de cranberry, purê de batatas e a torta de noz pecan da minha mãe. Era simples. Era nosso. 2 semanas antes do Natal, Siena entrou na minha cozinha carregando o celular. Fiz planos para o Natal. Continuei cortando o aipo. Ah, meus pais virão. Minha irmã também, e alguns amigos da cidade. Parei de cortar. Quantas pessoas? Umas 10. Você convidou 10 pessoas para minha casa sem me perguntar. Siena me lançou um olhar estranho. Nós também moramos aqui. Vocês estão ficando aqui. Corrigi. Ela ignorou aquilo. Enviei o cardápio para você. Olhei para ela. O cardápio? Sim. Alguns dos meus amigos são veganos e minha irmã está fazendo dieta cetogênica. Você vai precisar fazer ajustes. Por um momento, pensei que ela estivesse brincando. Não estava. Ela esperava que eu comprasse a comida, cozinhasse, servisse e depois desaparecesse lá em cima enquanto ela recebia seus convidados. Sorri. Tudo bem. Siena pareceu satisfeita. Foi embora. Ela não percebeu que eu não havia concordado com nada. Nas 2 semanas seguintes, pacotes chegaram constantemente. Toalhas de mesa, decorações, taças de vinho, peças centrais, tudo endereçado a Siena. Ela falava animadamente ao telefone sobre o jantar de Natal que estava organizando. Eu não disse nada. Em vez disso, fiz meus próprios preparativos. Comprei os ingredientes para minha refeição tradicional. Encomendei um peru pequeno. Comprei cranberries frescos, batatas, manteiga, sálvia e os ingredientes para minha torta de noz pecan. Não comprei tofu. Não comprei farinha especial para a dieta cetogênica. Eu não estava preparando o jantar de Siena. Eu estava preparando o meu. Então tomei mais uma decisão. Aluguei um pequeno depósito. Olá, quero falar rapidamente com você que está vendo este vídeo. Por trás de cada conteúdo existe muito trabalho, dedicação e o grande sonho de levar esses vídeos até vocês. E nada disso seria possível sem a nossa comunidade. Por isso eu agradeço imensamente a todos que já se inscreveram e continuam acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrição aqui abaixo e fazer parte dessa família. Sua inscrição é gratuita e ajuda muito para que eu possa continuar produzindo. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e por estar presente aqui. Que Deus abençoe você e todos que fazem parte dessa comunidade. Silenciosamente, tirei de casa minhas joias, documentos importantes, fotografias da família e várias lembranças insubstituíveis. Não contei a Caleb. Não contei a Siena. Eu não estava planejando um ataque. Eu estava protegendo o que pertencia a mim. Na véspera de Natal, finalmente aceitei algo que havia resistido durante meses. A mulher que havia recebido seu filho e sua nora em sua casa havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que entendia que bondade sem limites acaba se tornando permissão.
E o dia de Natal seria o dia em que esses limites se tornariam impossíveis de ignorar. A manhã de Natal chegou sob um pesado manto de neve. A casa estava excepcionalmente silenciosa quando acordei às 5. Entrei na cozinha, amarrei meu avental desbotado com estampa de azevinho na cintura e comecei a preparar o jantar. Pela primeira vez em semanas, senti uma calma estranha. Havia algo reconfortante em seguir uma rotina familiar. Descasquei as batatas. Preparei o recheio. Temperei o peru com sálvia, manteiga, sal e pimenta. Ao meio-dia, a cozinha estava quente, e as janelas haviam embaçado por causa do calor do forno. O cheiro de peru assando preenchia a casa inteira. Eu estava arrumando a torta de noz pecan quando Siena finalmente apareceu lá embaixo. Ela usava um hobby de seda e tinha uma máscara facial cobrindo a maior parte do rosto. Ela olhou para a cozinha. Então olhou para mim. Onde estão os cogumelos recheados? Continuei arrumando a torta. E o assado vegano? Eu não fiz. Ela lentamente tirou a máscara do rosto. O quê? Eu fiz meu jantar de Natal. Os olhos dela se arregalaram. Eu te dei o cardápio 2 semanas atrás. Eu me lembro. Meus convidados chegam às 5. Eu sei. Você não pode estar falando sério. Lavei minhas mãos e as sequei com uma toalha. Estou. O rosto de Siena ficou vermelho. Você está estragando o Natal. Não, respondi calmamente. Estou preparando o jantar que preparo todo Natal há 30 anos. Eu não tenho tempo para cozinhar. Você ainda tem várias horas. Eu tenho que me arrumar. Isso parece ser problema seu. Ela ficou me encarando como se nunca tivesse ouvido alguém falar com ela daquela maneira. Caleb correu para a cozinha. O que aconteceu? O jantar de Natal da Siena está arruinado porque sua mãe se recusa a ajudar. Caleb olhou entre nós. Mãe, balancei a cabeça. Não. Ele parou. Você prometeu que teríamos um Natal agradável, disse ele baixinho. Eu também prometi a mim mesma que teria um Natal agradável. Nenhum dos dois respondeu. Siena imediatamente pegou o celular e começou a procurar restaurantes que pudessem fazer entregas. Era dia de Natal. Quase tudo estava fechado. Observei enquanto ela ficava cada vez mais desesperada, enquanto eu calmamente me servia de uma xícara de chá. Durante meses, eu havia carregado os problemas deles, as contas deles, as compras deles, a conveniência deles, as expectativas deles. Hoje, finalmente, eu as coloquei no chão. Às 5:30, os convidados começaram a chegar. Os pais de Siena chegaram primeiro, seguidos pela irmã dela e por vários amigos. Eles carregavam garrafas de vinho e presentes caros. A casa se encheu de conversas animadas e risadas. Fiquei na cozinha. Terminei o molho. Fatiei o peru. Arrumei o recheio e as batatas em travessas para servir. Então levei tudo para a sala de jantar. A mesa estava linda. Meus melhores pratos estavam polidos. Os talheres estavam devidamente organizados. As velas tremeluziam nas peças centrais que Siena havia encomendado. Por um breve momento, parecia com os jantares de Natal dos quais eu me lembrava. Então Siena entrou na sala. Ela usava um vestido de veludo vermelho escuro. Olhou para mim, depois olhou para os convidados. Talvez você devesse comer lá em cima. A sala ficou em silêncio. Olhei fixamente para ela. Ela continuou. Nós realmente não planejamos este jantar como sendo seu tipo de coisa. Meus amigos estão aqui. É mais um grupo de gente jovem. Você provavelmente ficaria mais confortável assistindo televisão. Caleb estava atrás dela, com os olhos novamente voltados para o chão. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não meu coração. Minha paciência. Desamarrei meu avental. Dobrei-o cuidadosamente. Então o coloquei sobre o aparador. Mas, em vez de subir, caminhei em direção à mesa de jantar. Puxei a grande cadeira na cabeceira. Minha cadeira, a cadeira onde meu marido havia se sentado durante décadas. Sentei-me. Todos ficaram me encarando. Sorri educadamente. Por favor, sentem-se. Ninguém se mexeu. Coloquei a mão no bolso e pus um jogo de chaves reserva sobre a mesa. Eram as chaves que Caleb estava usando para dirigir meu sedã. Então coloquei meu roteador de Wi-Fi da casa ao lado delas. Siena franziu a testa. O que você está fazendo? Olhei diretamente para ela. Retomando o que pertence a mim. Caleb finalmente levantou os olhos. Mãe, você e Siena têm 30 dias para se mudarem. A sala ficou completamente silenciosa. Continuei. Vocês precisam estar completamente fora daqui até 25 de janeiro. Se ainda estiverem aqui depois dessa data, as fechaduras serão trocadas. A boca de Siena se abriu. Você não pode fazer isso. Levantei uma sobrancelha. Meu nome está na escritura. O pai dela se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A mãe dela olhou para o prato. Ninguém a defendeu. Peguei a colher de servir. Coloquei uma porção generosa de recheio no meu prato. Então olhei para a irmã de Siena. Você poderia me passar a manteiga, por favor? Depois de um momento, ela silenciosamente me entregou. Sorri. Obrigada. Lentamente, todos se sentaram. Siena se sentou na outra extremidade da mesa, com o rosto ardendo de humilhação. Caleb parecia ter acabado de perceber que o chão sob seus pés já não era mais estável. Eu não me importei. Servi o peru. Coloquei molho sobre minhas batatas e aproveitei meu jantar de Natal. Pela primeira vez em 8 meses, eu não estava comendo como uma convidada na minha própria casa.
Eu estava exatamente onde pertencia, à minha mesa, na minha casa e novamente no controle da minha própria vida. Os convidados foram embora antes das 9. Um por um, deram desculpas constrangidas sobre a neve, as estradas e a manhã seguinte que começaria cedo. Ninguém mencionou o que havia acontecido no jantar. Ninguém precisava. No momento em que a porta da frente se fechou atrás do último convidado, Caleb se virou para mim. Mãe, você nos envergonhou. Eu estava no balcão da cozinha empilhando os pratos. Eu envergonhei vocês. Sim, você poderia ter resolvido isso em particular. Coloquei outro prato na pia. Sua esposa me disse para deixar minha própria sala de jantar na frente de 10 pessoas. Ela não quis dizer isso dessa maneira. Virei-me. Ela quis dizer exatamente o que disse. Siena cruzou os braços. Estamos tentando economizar dinheiro. Para onde devemos ir em 30 dias? Isso é algo que vocês precisam descobrir. 30 dias não são suficientes. São suficientes. Você está colocando seu próprio filho para fora no Natal. Não, eu disse. Estou pedindo ao meu filho adulto que encontre sua própria casa. Caleb pareceu magoado. Aquela expressão quase funcionou. Quase. Então me lembrei de todas as vezes em que ele ficou em silêncio enquanto Siena mudava meus móveis de lugar, usava meu dinheiro, invadia meus espaços privados e me tratava como um incômodo. Eu amava meu filho, mas amar alguém não significava permitir que essa pessoa me desrespeitasse. Peguei o roteador da mesa. E isso, Siena apontou para ele. O que você está fazendo com a internet? Nada esta noite. Levei-o para cima. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. O antigo arranjo havia acabado. Não anunciei novas regras. Simplesmente parei de fornecer coisas que nunca fui obrigada a fornecer. A internet desapareceu do andar de cima. Siena descobriu isso quando tentou enviar arquivos de trabalho. Mãe, continuei tomando meu café. O Wi-Fi não está funcionando. Cancelei o serviço compartilhado. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Eu trabalho de casa. Há uma cafeteria a 2 quadras daqui. Ela ficou me encarando, incrédula. Você está falando sério? Completamente. Ela subiu furiosa. Terminei meu café. Então mudei minha rotina de compras. Comprei comida para mim. Cozinhei porções para uma pessoa. Parei de deixar sobras na geladeira para eles. Parei de emprestar meu carro. Parei de pagar as despesas deles. Parei de resolver problemas que eles mesmos haviam criado. Durante 8 meses, eles haviam dependido de conveniências invisíveis. Agora, essas conveniências haviam desaparecido. Em poucos dias, eles começaram a sentir a diferença. Caleb teve que pegar o ônibus para ir ao trabalho. Siena começou a levar o laptop para cafeterias. Eles pediram comida várias vezes, mas a conta poupança deles não poderia absorver esses custos indefinidamente. Eu não comemorei o desconforto deles. Simplesmente me recusei a resgatá-los dele. Na segunda semana de janeiro, Caleb finalmente veio até a porta do meu quarto. Ele parecia exausto. Mãe, podemos conversar? Abri a porta. Ele estava parado ali com as mãos nos bolsos. Encontramos um lugar. Isso é bom. Mas a entrada é enorme. Esperei. Precisamos de mais 2 ou 3 meses. Não. O rosto dele caiu. Por favor. Caleb, vocês tiveram 8 meses. Não estávamos esperando por isso. Vocês foram informados do prazo no Natal. Ele baixou os olhos. Mãe, você realmente vai fazer isso? Senti algo apertar meu peito. Ele ainda era meu filho, o garotinho que costumava me trazer dentes de leão do quintal, o adolescente que uma vez me ligou da escola porque precisava de uma carona, o jovem que eu havia apoiado durante todas as fases difíceis de sua vida. Mas ele também tinha 32 anos. Tinha um emprego. Tinha uma esposa. Tinha responsabilidades. Eu te amo, disse suavemente. Mas amar você não significa carregar você para sempre. Os olhos dele ficaram marejados. Eu sei. Você permitiu que outra pessoa tomasse decisões na minha casa e ficou em silêncio porque o silêncio era mais fácil. Ele engoliu em seco. Eu deveria ter me colocado ao seu lado. Sim. A palavra foi dolorosa, mas era honesta. Ele assentiu lentamente. Vamos sair até o dia 25. Eu sei que vão. Ele se virou para sair. Então parou. Mãe. Sim. Você vai me perdoar? Olhei para ele por vários segundos. Perdoar não é o mesmo que esquecer. Ele assentiu. Eu entendo. 2 dias depois, caixas de papelão apareceram no corredor. O som da mudança encheu a casa. Pela primeira vez desde que haviam se mudado, ninguém me perguntou onde poderia colocar alguma coisa. Eles sabiam que estavam indo embora. Siena ficou estranhamente quieta. Ela não criticava mais meus móveis. Não mexia mais nas minhas coisas. Não fazia mais exigências. Talvez finalmente tivesse entendido o que eu sabia desde o começo. Aquela não era a casa dela. Nunca havia sido. No dia 25 de janeiro, um caminhão de mudança chegou. O céu estava cinzento e a neve cobria a entrada da garagem. Fiquei parada junto à janela da cozinha com uma xícara de chá, observando os carregadores levarem as caixas para fora. Caleb desceu as escadas uma última vez. Ele olhou ao redor. A casa parecia menor sem os pertences deles espalhados por todos os lugares. Ele estendeu as chaves. Acho que estas são suas. Peguei-as. Sim. Ele hesitou. Eu realmente sinto muito. Dessa vez, acreditei nele.
Dei um passo à frente e abracei meu filho. Cui disse: Você também, mãe. Ele caminhou em direção à porta. Observei-o sair. Siena já estava sentada no carro deles. Ela não entrou. O caminhão de mudança deu partida. Alguns segundos depois, o carro deles o seguiu pela rua coberta de neve. Observei até que os dois veículos desaparecessem na esquina. Então fechei as cortinas. A casa ficou completamente silenciosa. Mas aquele silêncio parecia diferente. Não estava vazia. Estava em paz. Pela primeira vez em 8 meses, cada cômodo pertencia novamente a mim. E eu não estava prestes a deixar ninguém tirar isso de mim. O caminhão desapareceu na esquina, levando consigo o restante dos pertences de Caleb e Siena. Permaneci junto à janela por mais um minuto. Então me afastei. A casa estava silenciosa. Não era o silêncio desconfortável que a havia preenchido durante os meses de discussões e tensão. Era diferente. Era tranquilo. Caminhei lentamente pelos cômodos, quase como se os estivesse vendo pela primeira vez. A sala de estar parecia maior sem a mesa de vidro de Siena. Sorri quando vi minha velha mesa de centro de carvalho exatamente onde deveria estar. Passei os dedos por sua superfície polida. Meu marido e eu a havíamos comprado anos atrás em um pequeno mercado de antiguidades. Ele passou quase 1 hora negociando com o dono enquanto eu ficava ao lado dele, rindo. Durante meses, aquela lembrança havia ficado enterrada sob os móveis de outra pessoa. Agora estava de volta. Subi as escadas. O quarto de hóspedes estava vazio. As portas do armário estavam abertas. Não havia perfume caro sobre a comoda. Não havia sapatos espalhados pelo chão. Não havia roupas penduradas em todos os ganchos disponíveis. Abri a janela. O ar frio do inverno entrou no quarto. Respirei profundamente. Então a fechei. Em seguida, caminhei até o escritório. Destranquei a porta. O cheiro familiar de livros antigos me recebeu. A escrivaninha do meu marido estava ao lado da janela exatamente onde sempre estivera. Minha máquina de costura estava de volta ao seu canto. Sentei-me na cadeira atrás da escrivaninha por vários minutos. Não me mexi. Apenas olhei ao redor. Houve um tempo em que pensei que perder meu marido significava perder a parte mais importante da minha vida. Eu estava errada. A memória dele ainda estava aqui, nos livros, nas fotografias, nos móveis, nas pequenas coisas que havíamos construído juntos. E agora eu finalmente podia aproveitar essas lembranças sem me sentir uma estranha dentro da minha própria casa. Naquela noite, preparei um jantar simples para mim. Nada sofisticado. Sopa, pão torrado e uma xícara de chá. Levei a tigela para a sala de jantar e me sentei na cabeceira da mesa. Minha cadeira estava confortável sob mim. Olhei ao redor da sala vazia. Esperava sentir tristeza. Em vez disso, senti alívio. Ainda assim, não conseguia parar de pensar em Caleb. Eu me perguntava se ele e Siena haviam chegado em segurança ao novo apartamento. Eu me perguntava se ele estava zangado comigo. Eu me perguntava se ele entendia por que eu havia feito o que fiz. A verdade era que eu não queria perder meu filho. Eu simplesmente queria meu filho de volta. O homem que ele era antes de ficar com medo de discordar da esposa. O homem que costumava defender as pessoas que amava. O homem que um dia havia entendido a diferença entre bondade e rendição. Uma semana se passou. Caleb não ligou. Eu também não liguei para ele. Decidi que a distância talvez fosse necessária. Às vezes, as pessoas só entendem as consequências de suas escolhas quando não há ninguém por perto para amenizá-las. Então, em uma manhã de sábado, meu telefone tocou. Era Caleb. Fiquei olhando para o nome dele por vários segundos antes de atender. Alô? Oi, mãe. A voz dele parecia diferente. Mais calma. Como você está? Estou bem. Houve uma pausa constrangedora. Como está o lugar novo? Pequeno. Sorri. Pequeno pode ser bom. É. Outra pausa. Então ele disse. Eu queria te contar uma coisa. O quê? Tenho pensado em tudo. Sentei-me. Pode falar. Eu ficava dizendo a mim mesmo que estava ficando fora do conflito. Achava que, se não tomasse partido, as coisas acabariam se acalmando. Não disse nada. Mas eu não estava ficando fora disso. Continuou ele. Eu estava deixando Siena tomar decisões porque tinha medo demais de discutir com ela. Meus olhos ficaram marejados. Ele finalmente estava dizendo o que eu sabia havia meses. Eu deveria ter protegido seus limites. Sim, disse baixinho. Eu sei. Ele respirou fundo. Sinto muito, mãe. Dessa vez, o pedido de desculpas pareceu diferente. Não era defensivo. Ele não estava dando desculpas. Estava assumindo a responsabilidade. Obrigada, eu disse. Você ainda está brava? Eu estava. Então olhei ao redor da minha tranquila sala de estar. Agora estou me recuperando. Ele ficou em silêncio por um momento. Posso passar aí algum dia? Sorri. Claro. Quando? Domingo à tarde. Está bem. Nós nos despedimos. Depois que a ligação terminou, fui até a cozinha e abri o armário onde guardava minha xícara de café favorita. Peguei a. Então preparei um café expresso para mim. Enquanto ficava ao lado da janela observando a luz do sol tocar o quintal coberto de neve, percebi algo importante. Retomar minha casa nunca havia sido realmente sobre móveis. Não era sobre a internet, as compras ou sequer o jantar de Natal. Era sobre lembrar que minha vida ainda pertencia a mim. Passei meses me diminuindo para manter todos os outros confortáveis.
Agora eu entendia que a paz não era algo que outra pessoa poderia me dar. Às vezes, eu mesma precisava protegê-la e era exatamente isso que eu pretendia fazer. A tarde de domingo chegou tranquilamente. Às 2, ouvi um carro entrar na garagem. Olhei pela janela. Era Caleb. Ele saiu sozinho. Por alguma razão, vê-lo parado ali fez meu peito apertar. 8 meses antes, eu teria corrido até a porta. Eu a teria aberto antes mesmo que ele batesse. Dessa vez, esperei. Finalmente, 3 batidas suaves soaram. Abri a porta. Oi, mãe. Oi, Caleb. Ele sorriu sem jeito. Posso entrar? Afastei-me. Claro. Ele entrou devagar. Seus olhos percorreram a sala de estar. A mesa de centro de carvalho estava de volta. Os móveis estavam dispostos como antes. Não havia caixas, pertences emprestados ou sinais de que outra pessoa havia assumido o controle. Ele olhou para o corredor. Você trocou as fechaduras? Sim. Ele assentiu. Imaginei que faria isso. Sentamo-nos um diante do outro. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Finalmente, Caleb disse. O lugar novo está bem. Fico feliz. É menor que este. A maioria dos lugares é. Ele riu baixinho. Então sua expressão ficou séria. Siena não entende porque você ainda está chateada. Olhei para ele. Não estou mais chateada. Ela acha que você exagerou. Balancei a cabeça. Caleb, não estou interessada no que Siena pensa sobre os meus limites. Ele baixou os olhos. Ela diz que você a humilhou. Eu não a humilhei. Parei de permitir que ela me humilhasse. Ele assentiu lentamente. Eu sabia que aquela resposta o havia surpreendido. Recostei-me na cadeira. Você está feliz? Ele olhou para a janela. Eu não sei. Aquela foi a primeira coisa completamente honesta que ele havia dito. Passei tanto tempo tentando evitar discussões que parei de me perguntar o que eu queria. Permaneci em silêncio. Eu achava que manter a paz significava manter todo mundo feliz. Não significa. Agora entendo isso. Ele olhou para mim. Sinto muito por ter deixado você se sentir uma estranha dentro da sua própria casa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não desviei o olhar. Obrigada. Eu deveria ter dito alguma coisa na primeira vez que ela mudou sua mesa de lugar. Sim. Na primeira vez que ela usou seu cartão. Sim. Na primeira vez que ela disse onde você deveria se sentar. Assenti. Eu deveria ter defendido você. Deveria. Ele respirou fundo. Podemos começar de novo? Sorri. Nós já começamos. Ele pareceu confuso. O que você quer dizer? No dia em que você se mudou. Ele riu baixinho. Isso parece duro. Não é. Levantei-me e caminhei até a cozinha. Café. O sorriso dele voltou. Por favor. Preparei 2 xícaras de café expresso. Sentamo-nos à mesa da cozinha, assim como costumávamos fazer quando ele era mais jovem. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando em limites. Não estava calculando contas. Não estava me perguntando o que poderia desaparecer de um cômodo quando eu não estivesse olhando. Eu estava simplesmente tomando café com meu filho. Isso era suficiente. Antes de ir embora, Caleb me abraçou. Vou ligar para você na próxima semana. Eu gostaria disso. Ele caminhou até a porta da frente. Então se virou. Mãe. Sim. Tenho orgulho de você. Sorri. Eu também tenho orgulho de você. Depois que ele foi embora, fechei a porta. Fiquei ali por um momento, ouvindo o carro dele desaparecer pela rua. Então caminhei pela minha casa. Cada cômodo parecia diferente. Não porque os móveis haviam mudado, mas porque eu havia mudado. Finalmente havia aprendido que ser generosa não exigia que eu sacrificasse minha dignidade. Ser mãe não significava permitir que meu filho adulto ignorasse meus limites. E amar alguém não significava dar a essa pessoa acesso ilimitado a tudo que eu havia construído. Naquela noite, voltei ao escritório do meu marido. Acendi a pequena luminária ao lado da escrivaninha. A neve continuava caindo lá fora. Abri um antigo álbum de fotografias e sorri com as lembranças. Houve anos difíceis. Houve perdas. Houve erros. Mas também houve amor. E ainda havia vida pela frente. Eu não iria passar o resto dela me desculpando por proteger minha própria paz. Passei 30 anos construindo uma casa. Depois da morte do meu marido, passei mais 5 anos aprendendo a me sustentar sozinha. Então, durante 8 meses, permiti que outra pessoa me convencesse de que bondade significava me tornar invisível. Nunca mais. Fechei o álbum de fotografias. Desci as escadas e acendi as luzes de Natal que ainda estavam penduradas ao redor da janela. Seu brilho acolhedor preencheu o cômodo. Sorri. Minha casa estava silenciosa. Minha vida era minha. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do que o amanhã poderia trazer. Finalmente havia entendido a lição mais importante de todas. Um lar não é apenas o lugar onde você mora. É o lugar onde sua voz importa. E eu nunca mais daria essa voz. Já somos mais de 1000 inscritos, e cada pessoa que faz parte desta comunidade é fundamental para o futuro deste canal. Quero agradecer a todos que já se inscreveram e continuam acompanhando este trabalho. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não faz parte do canal, convido você a se inscrever e juntar-se a nós. Cada nova inscrição é uma grande ajuda para que eu possa continuar produzindo este conteúdo. É um pequeno gesto para você, mas significa muito para mim. Muito obrigado por fazer parte deste sonho e ajudar este canal a continuar crescendo.
Que Deus abençoe a todos. Olá, quero falar rapidamente com você que está vendo este vídeo. Por trás de cada conteúdo existe muito trabalho, dedicação e o grande sonho de levar esses vídeos até vocês. E nada disso seria possível sem a nossa comunidade. Por isso eu agradeço imensamente a todos que já se inscreveram e continuam acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrição aqui abaixo e fazer parte dessa família. Sua inscrição é gratuita e ajuda muito para que eu possa continuar produzindo. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e por estar presente aqui. Que Deus abençoe você e todos que fazem parte dessa comunidade.